Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje estamos no 5º dia de estudo sobre o livro A Descoberta do Propósito, Para que Estou na Terra? Esse livro, ele traz muitas informações preciosas para que a gente possa descobrir qual é o propósito divino para a nossa passagem aqui na Terra. E esse estudo ele é subdividido em 40 dias e esses 40 dias também têm subdivisões em sessões. Estamos na primeira sessão e hoje é o 5º dia de estudo. O tema do dia de hoje: enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Como você define a sua vida determina como será o seu destino. E essa perspectiva irá influenciar suas escolhas. A maneira como você investe seu tempo, gasta seu dinheiro, valoriza relacionamentos, usa os talentos, enfim, essa perspectiva é que vai determinar o que você vai fazer com os recursos que você já possui. Essa é uma grande reflexão. Agora o autor faz uma reflexão muito interessante. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe vem à mente, essa imagem é a sua metáfora de vida. Você já parou para pensar sobre isso? Como você vê a vida e qual é a imagem que ela tem para você? Vou compartilhar a minha visão. A visão que eu tenho da vida é como uma borboleta. Essa é a... Inclusive eu tenho até um desenhinho aqui no meu livro para que eu não esquecesse dessa resposta. Eu vejo como uma borboleta no seguinte sentido: primeiro a gente tem a fase da lagarta e essa lagarta ela rasteja, ela vai buscando lugares mais elevados, ela vai buscando descobertas. E ela passa também por um tempo de que tudo que está por perto acaba virando alimento. Não no sentido de comida, gordinha comida, não. Mas no sentido de que a gente se alimenta de tudo que está ao nosso redor. Não necessariamente só aquilo que vem pela boca, mas a gente se alimenta física e espiritualmente. Então a borboleta, a lagarta, antes de entrar no casulo, de ficar dentro da crisálida, ela precisa se alimentar o máximo possível para que ela tenha energia para esse período em que ela fica fechadinha no casulo. E depois, com muito esforço, esse casulo se abre e ela então passa a ver a vida de uma nova perspectiva lá do alto, que é como eu imagino que seja. Essa é a minha percepção. A lagarta na terra, rastejando, passando por lugares ruins, depois ela vai subindo para poder fazer a sua crisálida num lugar mais alto, mais escondido, afastado dos predadores, para então poder desfrutar da plenitude de poder voar livremente, receber o calor do sol, pousar nas flores, poder recolher o néctar. Essa é a minha metáfora, é assim que eu vejo. Deixa nos comentários como você vê a vida, qual a sua metáfora, gostaria muito de saber. Essa metáfora secreta da vida influencia a sua vida mais do que você pode imaginar. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Mas, se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente viverá apressado. Olha que bacana! Se você vê a vida como uma maratona, você valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito mais importante para você. Para cumprir os propósitos para os quais Deus o criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e substituir por metáforas bíblicas. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. Olha que profundo.
A vida é um teste, uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Um teste, uma incumbência de confiança e uma atribuição temporária. Isso é como a Bíblia descreve a visão de Deus. A vida na Terra é um teste. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar, elas ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. E aí eu vou citar alguns exemplos para vocês. Deus provou Abraão quando pediu o sacrifício de Isaac. Deus provou Jacó quando ele precisou trabalhar mais 7 anos para finalmente se casar com Raquel. Adão e Eva foram reprovados no jardim do Éden. E nós temos muitas pessoas importantes que foram aprovadas na Bíblia, como Ruth, Esther, Davi, Daniel, enfim, existem vários exemplos bons e ruins, por isso a gente precisa se apegar a eles para saber o que cada um fez, para poder então dar um norte para a nossa vida. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa. A vida é um teste. E a gente passa por inúmeras situações que somos provados literalmente e às vezes a gente não se dá conta disso. Por isso que muitas vezes as pessoas passam tanto tempo no deserto, justamente porque elas ainda não encontraram a resposta para aquilo que elas estão perguntando. Ou seja, às vezes as pessoas fazem coisas e não têm noção do que fizeram e às vezes ficam, mas por que Deus, por que isso, por que aquilo? Mas lá atrás passou por uma situação e fez aquilo que desagradava ao Senhor. Então, na escola, a gente tem primeiro a disciplina para depois ter o teste. Na vida é o contrário. Primeiro a gente passa pela prova para depois aprender se realmente a gente soube fazer o que era certo ou não. E nós somos tentados e testados diariamente de inúmeras formas. Então, por isso a gente precisa estar atento. Olha que interessante. Você será testado por grandes mudanças, por promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. É fácil ser cristão, é fácil crer em Deus quando tudo vai bem, quando a geladeira está cheia, quando as contas estão em dia, quando a família está completa. Mas quando as coisas não saem como a gente realmente planejou, aí é que realmente Deus vai ver como a gente reage perante essas situações. Por isso que muitas pessoas muitas vezes não recebem aquilo que elas pedem, porque o Senhor sabe que se der, elas não voltam mais. Essa é a verdade. Vão para a igreja, ai Senhor, eu preciso, e fica. Conseguiu, sumiu. O Senhor conhece cada um de nós. Por isso, às vezes, a gente passa por situações e o Senhor nos dá a oportunidade de nós nos aperfeiçoarmos. Essa é a grande verdade. Quando a gente percebe que a vida é um teste, nada é insignificante, tudo passa a ser relevante, porque tudo pode fazer sentido nesse aspecto. Então, a gente precisa estar atentos, de olhos bem abertos, sempre. Cada dia é extremamente importante porque é uma oportunidade de nós aperfeiçoarmos tudo aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos. Por isso que a gente é um ser social, porque é muito fácil fazer tudo certo estando sozinho. Ou não, mas na maioria das vezes. Eu digo isso por uma experiência que eu tive. O Vitor, enquanto era filho único, enquanto a gente ainda não tinha o Luigi, uma vez a professora falou na escola que ele tinha muita dificuldade de interação e muitas disputas de brinquedos. Aí eu disse, mas que estranho, em casa ele é super tranquilo. Aí ela olhou pra mim, lógico, ele não tem quem competir com ele em casa. E é uma realidade. Às vezes a gente
Tá tudo bem enquanto não há ninguém que nos coloque numa posição ameaçadora, que a gente diga, opa, esse aí é melhor, é maior, enfim. E às vezes a gente se sente ameaçados. Mas a gente precisa entender que tudo que nos é colocado, tudo aquilo que a gente vive é por um motivo, é por um propósito, para que a gente possa se aperfeiçoar e poder se despir de todo esse preconceito, de todas essas coisas que realmente não agregam nada para a eternidade. Essa é a verdade. Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não tenham forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força para você suportá-la e assim vocês poderão sair dela. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Isso é uma realidade. Felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. A vida na terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Nosso tempo nesse mundo, bem como energia, inteligência e oportunidades, relacionamentos e recursos, são dádivas que o Senhor nos deu para cuidar e administrar. Lembrando aquela parábola dos talentos que eu já comentei em outro dia, o que você tem feito com aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, seja em recursos materiais ou seja em habilidades? Ontem à noite eu conversava com meu esposo acerca disso. Eu tô aqui falando para vocês, mas sem a ajuda dele, que é quem domina as mídias sociais e internet, programação, enfim, tudo que está atrás e além das câmeras, eu falaria para 2, 3 pessoas, mas através da habilidade que ele recebeu com essa parafernália, é que eu posso sim alcançar pessoas tão longe, porque ele resolveu usar os talentos que o Senhor deu para ele e juntos a gente tem um alcance muito maior. Estamos cumprindo o nosso ID com as ferramentas que o Senhor nos deu, seja na questão da habilidade em falar, em programar ou no uso dos recursos físicos para fazer com que essa mensagem chegue o mais longe possível. É disso que a Bíblia está falando. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são deles. Salmo de número 24, verso 1. A primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar as coisas dele. Como assim? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo foi criado por Deus e é dele. Então, mas eu conquistei com o meu trabalho. O Senhor te deu vida, saúde, sabedoria, estratégia e recursos para chegar no trabalho, poder desenvolver a sua atividade e então ser recompensado financeiramente por isso, para que você pudesse comprar aquilo que você está se referindo. Então, nada é seu, tudo é dele, a começar pelo sopro de vida. Nós não escolhemos quando vamos nascer e não temos noção de quando partiremos. Isso é uma prova de que tudo vem de Deus e Ele sim sabe de todas as coisas. Sendo assim, se tudo é de Deus, isso significa que eu devo cuidar da melhor forma possível. Se a gente já cuida daquilo que é da gente, imagina do que não é. Então, fica uma dica. Ao final da vida, você será avaliado e recompensado conforme o seu desempenho em lidar com o que Deus lhe confiou. Essa é uma grande realidade. Se você trata tudo como cargo de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Primeira, você terá o reconhecimento dele pelo seu bom trabalho. Segunda, você receberá uma promoção. Olha! E uma responsabilidade maior na eternidade. Terceira, você será honrado em uma comemoração.
Isso são trechos do que a palavra do Senhor nos diz. Se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas desse mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Isso está em Lucas capítulo 16, versículo 11. O modo de eu administrar meu dinheiro, riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar a mim das bênçãos espirituais, que são as riquezas verdadeiras. Isso é um fato. Se eu não sei fazer bom uso do que eu tenho aqui, como o Senhor pode me dar as coisas de lá? Por isso que esse período na Terra é uma passagem e é um aprendizado. A vida é um teste e um cargo de confiança, e quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Tema para reflexão. A vida é um teste e um cargo de confiança. Versículo para memorizar. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas coisas grandes. Lucas capítulo 16, versículo 10. Pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Essa é uma pergunta forte, hein? E eu espero te encontrar aqui nos próximos encontros. Que Deus te abençoe grandemente, que você descubra o seu propósito e possa viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Um abraço. Conto com você nos próximos encontros. Que Deus te abençoe.